Então isso aí é o que acontecia, ele fazia esse transporte muitas vezes, independente de ser o peso um pouco abaixo, né, dos 25 quilos, mas o esforço repetitivo, né, às vezes que ele ia fazendo indo e voltando da máquina, acabava lesionando. Então ele tem que fazer essa postura aí, né, abaixar, para poder começar a preparar o pallet, né, para embarcar, né, para a área. Então foi o que fez, a melhoria que foi feita lá. Eles instalaram, né, uma esteira, onde a esteira faz esse trabalho. Então ele prepara, ele opera a máquina, coloca o invólucro, né, de plástico com as lixas lá já montadas, o pacotezinho, coloca na esteira e a esteira leva até o pallet que hoje está próximo ao operador. Então ele vai lá, coloca, ela vai, faz o rodízio e já vai alimentando, né, o pallet. Então isso aí agilizou muito, né, melhorou bastante. Então a instalação de uma esteira elétrica, né, que conduz os pacotes de lixo no final da linha de volta para o colaborador, evitando o seu constante deslocamento. Então hoje ele não precisa estar parando a máquina várias vezes para poder estar montando esse pallet. Então ele vai colocando lá, né, todos os pacotes vão circulando pela esteira, depois chega um próximo operador e ele vai montando. Então isso aí fez o trabalho ser mais contínuo, né, então mais direto. Então isso melhorou também a produção. Então a segurança, ela sempre trabalha visando os ganhos da empresa, né, a produção. Então se melhora a produção, fazer da forma que também melhora a segurança. Tá? Outro exemplo que eu tenho para vocês aí são os cilindros de impressão da primeira máquina. Também lá faz toda a colagem, né, do grão ao tecido que vai à lixa, né, que para fazer a preparação da lixa. Não sei se vocês conhecem, mas lixa, aquela lixa de lixar parede, né, de lixar carro, então são aquelas lixas, né. Então a situação anterior, os cilindros de impressão utilizados na primeira máquina, eles pesavam em média 83 quilos. Então precisariam de dois operadores para fazer esse transporte aí, e assim, mesmo assim estava acima do que fala o limite dos 25 quilos, né? Então para cada operador. Então qual foi a melhoria? Eles conseguiram reduzir esse cilindro, né, para 42 quilos, e através de estudos, tanto com a parte da área de projetos, a área de segurança do trabalho, né, a parte da engenharia, né, de processo, eles conseguiram fazer essa modificação para 42 quilos hoje e melhorou a eficiência da máquina. Então foi um estudo onde eles conseguiram melhorar a eficiência também da máquina. Então hoje continua sendo 2 operadores. No entanto, os 2 operadores carregam em média 21 quilos, né, abaixo do que fala a média, do que fala a norma. Não é a excelência ainda, é preciso melhorar, mas eles já conseguiram um ganho bem considerável. Certo? Então, vamos entrar um pouco em perdas auditivas. Será que a gente ainda tem alguma pergunta aí? Pessoal, tem alguma pergunta? Façam perguntas, é de extrema importância isso. Não, até o momento não temos nenhuma dúvida. Certo? Será, gente, que vocês não tem nenhuma dúvida para perguntar? Né? Então, por favor, façam perguntas, é extremamente importante que vocês interajam com a gente aqui. Então, falar um pouco para vocês sobre perdas auditivas, né, induzidas pelo ruído. Então, como eu falei para vocês, né, na Previdência Social, então, quem ganha disparado lá na frente são as DORTs, né, as doenças relacionadas a posturas inadequadas e esforço repetitivo. Então, em segundo lugar, ficam as doenças relacionadas ao ruído, né, a perda auditiva. Porque elas são doenças ocupacionais mais frequentes, tá? Depois das doenças que são de posto de trabalho, né? Aquelas doenças de postura inadequada. Porque hoje considera-se muito como lesão, né? A verdade é essa. Então, e doença muito ruído, doenças ocupacionais. Porque elas são insidiosas, né? Elas não avisam quando estão acontecendo, elas são silenciosas, não doem e são tardiamente observadas. Então, quando eu tenho um funcionário, né, exposto, né, no ambiente de trabalho, a 88 decibéis, a 90 decibéis, sem proteção auditiva, ele talvez não perceba agora, né? Então, mas daqui a uns 3, 4, 5 anos trabalhando, quando ele for, não sei, falar o telefone, ou então as pessoas falam ao lado dele, já não escuta como antigamente. Então, ele começa a identificar, perceber, né, que está havendo perda auditiva. Então, no conceito prevencionista, a gente considera que deve haver uma redução de até 80 decibéis. Então, 80 decibéis é o nível de ação que a gente considera, né? A norma fala que são 85 decibéis.
E a gente considera 80 decibéis o nível de ação para a gente começar a trabalhar para que haja a redução no ambiente de trabalho. Então, o objetivo é que a gente consiga ficar abaixo disso. Se a gente não consegue, então, coloca a proteção auditiva no funcionário, que aí vai reduzir, né, dependendo do protetor auricular, até 23 decibéis, 25 decibéis. Né? Então, isso é de extrema importância, a gente vê o nível de redução de ruído de cada EPI, para a gente considerar, porque se eu coloco um posto de trabalho que tem 100 decibéis e eu coloco um protetor que reduz 19, então eu não vou atender os 85 decibéis que estão previstos na norma. Então, eu vou continuar expondo o trabalhador àquele ambiente onde ele está insalubre, né? Está acima da norma. Então, é de extrema importância que eu faça essa redução e avalie muito. Então, quem é que faz isso? É o técnico de segurança. Então, ele precisa fazer esse estudo antes de projetar qual vai ser o EPI específico para cada atividade. Né? Então, como elas não doem, então ninguém consegue avisar. Então, existem empresas, né, que quando tem funcionários que estão expostos, né, a ruído, eles realizam, né, audiometrias, que são exames audiométricos, para verificar a perda auditiva do funcionário a cada 6 meses, a cada 3 meses, né, anual. Então, depende como está no PCMSO, descrito no PCMSO da empresa. Tá? Então, os tipos de perdas auditivas ocupacionais, elas podem ser perda temporária, né? Então, perda temporária, acho que todo mundo deve ter um pouco. Às vezes a gente está escutando, bota um fone no ouvido, começa escutando aquela música, essa música eu adoro, aí bota um pouco mais alto, depois quando a gente tira, está um pouco meio desnorteado, né? Porque colocou muito alto, a gente não consegue escutar muito o que as pessoas falam com a gente, mas quando a gente se afasta, né, daquela exposição, a nossa audição, ela volta ao normal. Então, isso aí seria uma perda temporária. E é por causa disso que muitas empresas hoje, elas quando vão fazer o exame audiométrico, elas solicitam, né, que o funcionário ele não vá a um ambiente de trabalho, eles não utilizem, né, esses fonezinhos de ouvido, porque isso aí pode alterar o exame final. Então, a gente não vai conseguir perceber exatamente, né. A perda permanente, essa sim, ela é aquela que a gente perde e não recupera depois. Né. Existe um nível, né, até 30%, né, a gente ainda consegue recuperar. A partir disso daí, a gente já não consegue. Tem a perda auditiva e a gente só consegue perceber quando? Através dos exames, né, audiométricos, né, para verificar a audição. Ou então, quando a gente começa a escutar a televisão em casa e aquele volume que a gente escutava inicialmente, já não consigo ouvir mais. Então, eu começo a aumentar cada vez mais para conseguir ouvir melhor. Então, a gente começa a perceber que tem perda auditiva, né? Muitas pessoas não se ligam nisso, mas aí, isso aí já é o primeiro sintoma, né, na verdade, já que ele não dá um sintoma exato, né, que é uma doença que não dói, que você não traz nenhum trauma. O trauma acústico seria quando a gente está exposto a um ruído muito elevado e acaba causando aquele impacto e pode causar danificar o tímpano, né, estourar o tímpano. Quem está também exposto a pressões hiperbáricas pode ter um trauma acústico de perda auditiva, né, pode ter a perda auditiva, né, que seria ali, e tem os zumbidos. Aí sim é o caso mais grave da doença. Existem pessoas, né, principalmente músicos, né, porque não sei se vocês já perceberam hoje, mas as bandas hoje, né, esses grupos musicais, eles passaram a utilizar a proteção auditiva. Hoje eles estão lá com um plugzinho, né, enquanto estão tocando. Conseguem ouvir da mesma forma, só que não estão expostos àquela exposição, né, acima de 85 decibéis, porque deve dar em média 90, 92 decibéis, mais ou menos isso daí. Hoje eu tenho o meu padrinho, né, ele é músico e ele hoje escuta zumbido no ouvido direito dele. Então hoje ele não tem a audição do ouvido direito, tá apenas do ouvido esquerdo e muito pouco. Né? Então está bem baixo já, porque ele também já tem perda auditiva, porque antigamente, né, naquela época onde ele era músico e tocava muito mais, eles não utilizavam nenhuma proteção. E isso acabou agravando a perda auditiva e hoje ele tem esse caso mais grave da doença, que é o zumbido. Tá? E efeitos na comunicação e desempenho. Então, um funcionário que ele começa a ter perda auditiva, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a se sentir isolado. Mas não é porque ele está se sentindo acuado, porque ele está percebendo que ele tem a doença, né? A gravidade da doença e está se afastando. Não é por isso. O isolamento, ele vai se isolar porque ele vai começar a não conseguir entender o que as pessoas estão falando com ele. Se ele não começa a ouvir direito, então ele vai começar a ficar muito tempo calado. Por que isso? Porque ele não vai conseguir interagir, né, durante um diálogo que possa ter 3 pessoas. Então, eu estou falando para vocês num tom, né, normal, vou precisar aumentar a minha voz, né, aumentar o timbre da minha voz,
para poder conseguir conversar com essa pessoa que tem perda auditiva. E nem sempre é assim. Às vezes, quem não tem perda auditiva e alguém fala um pouco mais alto, às vezes fala, fala um pouco mais baixo, está me incomodando. Então, quem tem perda auditiva, né, a gente precisa falar sempre cada vez mais alto. Então, num diálogo de conversa, né, em um grupo de amigos, a gente não vai falar muito alto, não vai falar gritando. Então, aquela pessoa vai começar a se sentir isolada. Então, ela vai se isolar porque ela não vai conseguir interagir com o grupo. Alterações de humor, né, então, porque aí já vai ter a doença, então já começa a perceber, então isso é muito ruim, ele vai começar a ter alterações do humor, tem hora que ele vai estar bem, tem hora que ele não vai estar, né, porque justamente ele já tem aquele problema e o fator isolamento, né, de não conseguir mais interagir, vai começar a influenciar na vida social dele.